sábado que antecede a Páscoa. Aqui nós estamos para falar desse tema, sim, desse tema. O que é a Páscoa? Ontem nós abordamos esse tema, lembra disso? Hoje nós vamos falar sobre, sim, a dor de uma mãe de ver um filho na cruz. Imaginou isso? Já imaginou? Se interessa para ti, espera um pouquinho, fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui juntos diariamente, com o propósito de enriquecimento. Todos nós desejamos, sim, um enriquecimento que ninguém pode tirar de nós. Você já pensou você ser rico eternamente e só aumentar a sua riqueza? Pois este é o objetivo de todo ser, filhos de Deus. E nós estamos aqui nos enriquecendo do conhecimento que é oferecido por esta espiritualidade, pelos Espíritos. E hoje nós vamos abordar esse tema. Hoje é sábado, sábado do Senhor. Que dia é hoje? Que dia é hoje? O último. Veja bem, o penúltimo, né? Hoje é o penúltimo dia. Deixa eu confirmar isso. Espera aí, hoje o mês é de 31, exatamente. Hoje é o penúltimo dia desse mês de março, terceiro mês do ano, certo? Dia 30 de março. E aí? E aí? Você está pronto para fazer a sua oração e pedir a proteção? Lembra do que fora dito a nós? Último dia deste mês, o dia de Páscoa. Olha só, domingo de Páscoa, último dia do terceiro mês do ano de 2024. Nos foi anunciado que esse dia, ele encerra-se um ciclo em nossas vidas, na vida de todos nós encarnados. E que até esse dia precisaríamos expurgar muitas coisas ruins para adentrar esse novo ciclo a partir do dia 1º de abril. Então, nos foi pedido para acender a vela e fazer oração ao Arcanjo Miguel. É o que nós estamos fazendo. Então, eu quero convidar a você. Vamos juntos fazer essa prece e acender a nossa última vela no sábado, a vela azul, a Nossa Senhora. Vamos? Vamos juntos exercer a nossa fé? Para que, Júlio, isto? Olha, o propósito é sempre nos iluminar no amor, nos iluminar contra as trevas, a escuridão, nos clarear a mente para que não nos desviemos, não façamos coisas erradas em nossa vida, pois o que nós queremos são coisas boas. E se desejamos o bem, é preciso agir neste bem, é preciso fazer o bem, é preciso fazer o certo, é preciso fazer o correto. Então, quando nós acendemos uma vela, o intuito é que enxerguemos as coisas erradas para que elas não sejam cometidas por nós. Pois muitas vezes em nossa vida faltamos ou falhamos por ignorância. Eu não vou dizer nem muitas vezes, eu vou dizer todas as vezes. A ignorância nos leva a faltar, a falhar, a cometer erros que depois os mesmos, eles retornam para nós em forma de problemas, dificuldades, situações desagradáveis. Então, para evitar, é preciso nos clarear, é preciso ampliar a mente, é preciso clarear a mente, clarear os pensamentos, clarear os sentimentos. Uma vela pode fazer isso? Uma singela vela, não. Mas a força do desejo, do poder, da fé, sim. Pois a vela vai sempre estar nos lembrando, olha, eu fiz um pedido, eu quero claridade, quero entendimento, quero mais paciência, mais compreensão, quero paz em meu coração, eu quero sabedoria, mais que inteligência, eu quero ter sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. Eu quero ter força para resistir contra o mal, eu quero, Senhor. Então eu te peço, me ajude por intermédio da clareza em minha mente, para que eu seja mais paciente,
para que eu compreenda mais as pessoas na sua ignorância, nas suas faltas, para que eu seja prudente naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu sinto, no que eu penso, prudência nos meus pensamentos. Eu quero, Senhor. Então aqui nós estamos, de forma simples, muito simples. É um pavio e um fósforo. Pronto. A vela está acesa. Ungimos a vela com a mirra no pé dela e fazemos aqui um sinal da cruz. Esse é um rito que eu, em particular, faço. E peço, a partir de agora, que essa vela possa iluminar a minha mente, que ela possa fortalecer o meu coração. E peço que ela crie uma cúpula protetora em torno de mim, em torno da minha vida, em torno da minha residência. Como assim também peço por você, que essa vela, singela vela, olha que chama pequena, que ela se transforme em uma grande chama protetora contra todo tipo de maldade que alguém queira contra você e sua família. Eu peço e acredito que ao pedir, eu movimento energias invisíveis aos olhos a favor daquele pedido que eu faço. Então eu peço por você e convido a você para que juntos possamos fazer essa prece ao Arcanjo Miguel, que diz assim: Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos como um privilégio, sempre respeitando. Permite que caminhemos sempre com dignidade. Afastai de nós as ideias perversas. Fazei de nós amigo que sabem discernir, compreender e nunca julgar. Ajuda-nos contra inimigos materiais e espirituais, conscientes e inconscientes, e os expulsais, pois a verdade é vosso signo. Permitir que vossa intuição seja como nossa espada, para dar-nos proteção. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir ao erro. Nosso coração está ligado ao vosso coração e energia, que é a vossa verdade. Fazei de nós mensageiros fiéis da suprema verdade. Salve, salve, salve Arcanjo Miguel! Graças a Deus. Eu acredito. A partir do momento em que eu acredito, eu gero energias dentro da crença que eu tenho para que aquilo que eu desejo seja alcançado. Se eu acredito que uma vela fará o efeito de um escudo protetor, assim acontecerá, pois eu emanarei de mim, pois a maior força existente na vida que fora confiado a mim viver, parte de mim mesmo. Não é? Então eu acredito que estarei protegido pelas forças do Arcanjo Miguel. Você, aí eu te pergunto, e você acredita? Será que é apenas só um ritualismo que nós fazemos ou é um ato de fé? Há uma diferença muito grande. Fazer um ritual porque é um hábito, alguém disse que tem que fazer, e ter um ato de fé é diferente. É consciente de que aquela atitude vai gerar a energia correspondente àquilo que nós queremos. É assim que eu penso, é assim que eu aprendi com a espiritualidade, é assim que o Cristo nos disse: tendes fé, meu irmão? Então sejais feito conforme a sua fé. A fé, ela transpassa qualquer montanha de dificuldade. Quem tem fé diz:
Afaste esse monte, que ele seja levado ao mar. A fé faz com que tudo seja possível. Então eu acredito. Bem, vamos passar a palavra ao nosso irmão Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes hoje nos fala nesta mensagem onde ele já começa perguntando: o quanto de Jesus há em ti? É de se refletir, não é? O quanto de Jesus há em ti? Bezerra de Menezes hoje ministra o composto fluídico medicamentoso para todos nós. Olha só, um dia que antecede a Páscoa. Nós estamos na Semana Santa e Bezerra de Menezes, ele vem nos oferecer esse composto fluídico medicamentoso. Nós acendemos a nossa última vela ao Arcanjo Miguel. Amanhã, domingo, último dia, Páscoa. Último dia desta corrente que nós fizemos. Não por acaso, amanhã dia 31. Bom, vamos lá. A palavra então é de Bezerra de Menezes. O quanto de Jesus há em ti? O quanto de Jesus há em suas palavras? O quanto de Jesus você vive a cada dia? Pois quanto valor da crucificação de alguém que amou tanto a humanidade, até o teu último suspiro, pedindo ao Pai que os perdoassem. Quantas vezes você perdoou a quem errou contra ti? Jesus é crucificado a cada dia por cada um que foge aos seus ensinamentos, instiga o mal, a maledicência, ao ódio, à separação. Jesus vive em nós. Jesus renasce em nós a cada dia. Jesus pode curar sua dor. Jesus pode acabar com a solidão, com os vícios, com o medo, com o materialismo dos homens, bastando que para isso cada um experimente amar como Jesus amou. Amar sempre. Sois reconhecidos por este amor, o amor de Jesus, ou vossa Páscoa estará em uma mesa bonita, cheios de todas as comidas, mas sem o pão. O pão partido por Jesus, partido pelas mãos de Jesus e entregue a cada um dos teus. Jesus jamais cortou um pão. Jesus partia-o com as mãos. Nossa, hein? Bezerra de Menezes nos lembra: Jesus é crucificado a cada dia por cada um que foge aos seus ensinamentos.
e extinga o mal, a maledicência, ao ódio, a separação. Ixi, não é de se refletir? Será que nós não crucificamos Jesus pelas nossas atitudes? Não é de se refletir? Não é de trazer para nós essa mensagem e dizer: será que isso encaixa na minha vida, nos meus atos? Não é de se refletir? Ora, se eu quero melhorar, eu preciso de fato vestir a carapuça para saber se dentro das minhas ações eu não venho crucificando Jesus. Parece duro, parece pesado, mas é a realidade. Não adianta dizer que eu nunca faria isso, não faria. Mas os atos que tomamos correspondem ao contrário, não é? Ora, pois, negar a Jesus é negar os seus ensinamentos. Negar a Jesus é fazer contrário àquilo que ele ensinou. Então, será que nós não estamos negando Jesus, crucificando-o? Meu Deus, é pesado, né? É difícil para nós assumir alguns atos que nós fazemos, não é? Mas é preciso, para aquele que quer melhorar, é preciso essa maturidade de assumir as faltas. Jesus jamais cortou um pão. Olha que coisa. Ele encerra esse trecho dizendo: Jesus jamais cortou um pão. Jesus partiu com as mãos e ofertou. Então, esse final aqui, onde ele afirma, né, onde Bezerra de Menezes afirma que Jesus não partiu, ele não partia, ele compartilhava. Ele não partia, ele não separava, ele compartilhava. Poxa, se pensar, né? Nós partimos ou compartilhamos? Nós dividimos as pessoas ou compartilhamos com elas? Bem, voltamos com a palavra de Bezerra de Menezes. Maria, mãe de Jesus, tu vistes teu filho sendo entregue aos homens. Vistes seu filho ser condenado por amar. Uma coroa cheias de espinhos lhe encravava-lhe, ferindo toda a sua cabeça. Sentia em seus ombros o peso, sentia a dor das chicotadas ali em Jesus no açoite, e tu choravas pela humanidade ao ver seu filho amado ensanguentado diante dos risos da ignorância daquela humanidade. Tu fitava-lhes os olhos e Jesus lhe acalmava, Jesus lhe confortava, mãe, e tu, sempre presente. Ao descer Jesus da cruz, enxugou-lhe o rosto, tirou aquela coroa e ali já sentia a grandeza do seu filho, que viria dias depois, cheio de vida, cheio de brilho, cheio de amor, a confortar-lhe. Mãe querida, mãe de todos nós, enquanto Jesus
e ensinando os apóstolos sobre amor, sobre amar, sobre a mensagem do amor, sobre como ensinar os homens a amarem-se. Maria, a mãe de Jesus, já suplicava pela humanidade, pois sabendo que as colheitas viriam, quando aqueles homens se negaram a aprender a amar. Tu és, Mãe, a interventora de todos nós, aquela que não mede esforços para nos ajudar, aquela que não tem descanso, aquela que se dedica à humanidade a ajudar. Essa é Maria Santíssima, aquela que dedica a sua vida a ajudar a humanidade, aquela que intercede por todos aqueles que sofrem e que por fé faz uma oração e pede: Mãe, esteja presente nesse momento de sofrimento. Ajude-me, Mãe, a superar todos esses males. Ó Mãe, me dar o aconchego que só uma mãe pode dar. Ó Mãe, me dar a força, a resistência diante desse mal. Esta prece feita com o coração a Maria Santíssima faz com que ela se manifeste em vós. Se manifeste no poder de amor, no poder de recuperação, no poder de superação. Quando você pede a Maria Santíssima, ela vai até você. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Poxa, esse relato aqui de Bezerra de Menezes é emocionante, não é? É ou não é emocionante? Você saber que uma mãe passou por todas estas dificuldades a ver o seu filho amado, querido e mais, aquele escolhido por Deus para salvar a humanidade da própria ignorância, da própria maldade. E aqueles homens exercendo a sua maldade e mostrando a sua ignorância, a sua distância do amor, fez o que fez com Cristo Jesus. E aquela mulher, mãe, ali acompanhando todo esse sofrimento do mestre, do seu filho, mas ela vai e pede que Deus perdoe aquelas almas. Como fez Jesus: Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Maria Santíssima, por amor à humanidade, acolheu o seu filho, a condição que ficou, aquela vestimenta física, retirou aquela coroa de espinho, limpou a sua face de toda aquela sangue e amor à humanidade. Amor à humanidade. Não, naquele momento ela não teve ódio, ela não teve ódio, ela não teve rancor, ela não teve mágoa, ela manteve-se no amor, pois fora o amor que Jesus implantou no coração de todos, inclusive de Maria Santíssima. Ela não teve ódio. Então reflitamos a nossa postura diante da maldade e da ignorância do próximo. Você guarda ódio? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Olha que mensagem, viu? Só tenho a agradecer por poder ouvir e compartilhar com vocês. Eu só tenho a agradecer. Fico muito grato mesmo, por essa oportunidade que Maria Santíssima, na casa de Maria, nos dá, para que neste sábado que antecede a Páscoa, aqui ouvimos uma mensagem como essa. Eu dedico a você aqui, olha, que tem tudo a ver com o poder de mãe, essa pergunta do Livro dos Espíritos, 890. A pergunta é: será uma virtude o amor materno?
ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Resposta: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando necessário se torna os cuidados. Cessa quando desnecessário se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem verdes que há nela coisa diversa do que há no amor do animal. Então a gente entende que o amor de uma mãe é muito maior do que o amor carnal. É um amor que vai além túmulo. Você, mãe, não concorda com isso? Não concorda? Tenho certeza que o amor da mãe, ele vai além túmulo. Do seu filho ou da própria mãe que retorna ao mundo espiritual, continua amando os teus filhos no mundo da matéria, no mundo de expiações. Então essa mensagem de hoje tocou os corações dessas mães e desses filhos queridos e amados. Agora nós vamos passar a palavra ao Paulo de Moraes, que vai nos falar de Paulo Apóstolo. É um trecho que nós trazemos aqui para você com explanação do nosso amigo Paulo, estudioso Paulo. Então a palavra é sua, meu amigo Paulo de Moraes. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu trouxe aqui hoje um pouco, da história desse apóstolo, cognominado Apóstolo dos Gentios. Ele foi o maior vulto da igreja primitiva. Ele era israelita, da tribo de Benjamim, e também era fariseu. Era cidadão romano por ter nascido em Tarso. Ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Quer dizer, Gamaliel, aquele mesmo que falou lá, defendendo os discípulos, se esta obra é de Deus, vocês podem, falando lá com os seus pares, vocês podem ser apanhados pelejando contra o próprio Deus. Exatamente esse. Mas isso é para uma outra história, um outro momento. De acordo? Então, este Gamaliel foi quem instruiu, foi o professor do apóstolo Paulo. Não quando ele era apóstolo, naturalmente, mas antes da sua conversão, antes de se tornar aquele fariseu que foi o apóstolo Paulo. E de perseguidor, o Paulo, ou Saulo, perseguidor dos cristãos, ele passou a ser pregador do Evangelho do Cristo, como sempre gostamos de dizer, naturalmente a partir da sua conversão. A sua conversão se deu ali às portas de Damasco, e de Damasco ele foi à Arábia. Voltou a Damasco, e onde teve que sair fugido, numa história muito interessante, fugindo pela muralha, num cesto. Em Jerusalém, os cristãos da época tinham receio dele. Mas Barnabé, olha aí a importância do amigo de verdade, como diz o cigano Dom Carlos Ramírez. Amigo de verdade, levou o Saulo até os apóstolos. E depois de se enturmar então com eles, ele foi enviado a Tarso, e dali Barnabé o levou a Antioquia da Síria. E com vários companheiros, incluindo o próprio Barnabé, Paulo realizou 3 viagens missionárias. Em Jerusalém, ele enfrentou a fúria dos seus opositores, indo parar em Cesareia, onde compareceu perante Félix, Festo,
e Herodes Agripa II. Tendo apelado para o imperador, viajou para Roma, onde permaneceu durante 2 anos, 2 anos ali, pregando o Evangelho de Jesus. E ele permaneceu preso nessa época. E foi ali que ele escreveu algumas de suas cartas, as famosas epístolas. Diz a tradição que ele foi libertado e realizou ainda trabalhos missionários por mais 3 anos. Depois, novamente preso e executado em Roma, provavelmente aí pelo ano 67 depois do Cristo, no tempo do imperador Nero. E vocês sabem o que significa o nome Paulo? Pois bem, Paulo significa pequeno. Já Saulo significa pedido a Deus. No livro Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, no capítulo 13, versículo 9, retrata a transformação do nome de Paulo, de Saulo para Paulo, né, naquele momento ali. E Emmanuel, no livro Paulo Estevão, psicografado aí pelo Chico Xavier, ele relata que foi numa conversa com Barnabé que Saulo decidiu adotar o nome romano. Então, recordando intimamente os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão e invocando a memória do mártir, num apelo silencioso, Saulo falou comovido: eu sei, Barnabé, que muitos de nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Eles quiseram assinalar desse modo a sua separação dos enganos fatais do mundo. Mas eu não quis valer-me do recurso de qualquer modo. E depois de uma longa pausa, dando a entender, quando refletira tomar aquela resolução, ele falou: razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político desta ilha. E ele se referia ao comandante Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, não é Paulo Sérgio. Então, sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a Romana. Muito bem, respondeu o companheiro. Entre Saulo e Paulo não existe diferença nenhuma, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. Porque vejam que só troca o S pelo P, né? Saulo para Paulo. Porque ele era Saulo por ser judeu de nascimento e era Paulo por ser romano de nascimento. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto aos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. E prossegue Emmanuel pelo lápis do Chico Xavier. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar, portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. Porque ele era fariseu, e quando abraçou o cristianismo, ele também foi aprender o ofício de tecelão, para poder sobreviver sem ter que depender das pessoas, né? Porque ele abandonou definitivamente aquela vida de fariseu que ele tinha. Se servira a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso, na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus
corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Ele fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia de questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Estevão, fora o maior exemplo para Paulo, para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilação, fosse aonde fosse. Porque Gesiel, ou que depois adotou o nome de Estevão, estava perdido. E Abigail queria encontrá-lo. E Paulo, ou Saulo, na época, prometeu a ela que iria com ela onde fosse para encontrar o irmão bem-amado. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos, bem vivos, de tal modo na alma de Paulo, que era sensível, e ele não podia apagar da memória os mínimos fatos da vida. E era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, conclui Emmanuel, em memória do inolvidável pregador do Evangelho que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. Agora, fala a verdade. Não é emocionante essa história? E veja que é um resumo, tá? Fraternal abraço a todos. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado por compartilhar os seus estudos, o seu conhecimento. Obrigado de coração. Creio que fora muito útil e bem casou com toda a mensagem de Bezerra de Menezes, bem casou com tudo que nós abordamos aqui no dia de hoje, nesse sábado especial, pois é o sábado, último sábado deste mês de março, último sábado que nós acendemos a vela ao Arcanjo Miguel, a Nossa Senhora, e o sábado que Bezerra de Menezes daqui a pouco estará ministrando o composto fluídico medicamentoso. Então só temos a agradecer tudo aquilo que nos é oferecido. Diante de todos os desafios e dificuldades, sempre haverá ali a presença espiritual nos dando suporte, nos dando ajuda, nos dando aquilo que nós precisamos para que, persistindo, vençamos todos os obstáculos. Não se deixe perturbar. Eu quero encerrar aqui com a frase de Jesus. Eu vou encerrar hoje com a frase de Jesus. Agradeço a você, já peço sua ajuda, o seu compartilhamento desse vídeo, já peço o seu like e eu encerro dizendo as palavras de Jesus que são acalentadoras, são confortadoras, são forças vibrantes em nossas células. Ele diz assim, olha só: minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe os vossos corações, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.